Embajador, muchísimas gracias por su presentación y iniciamos el debate. Sí, no sé si hay... Sí. Em primeiro lugar, agradecer as palestras extremamente ilustrativas, né, da situação que a gente vê no mundo e o próprio futuro da BAC. A minha pergunta é para o embaixador Sérgio Duarte. Em 2009, numa conferência interministerial na China, fui surpreendido com declarações muito fortes. Primeiro, do representante dos Estados Unidos, a favor do desarmamento e falando na frase do Obama, do mundo sem armas nucleares. Depois, um apoio muito forte também do representante da Inglaterra e depois do representante, o vice-ministro da China e o próprio representante da Rússia. Somente a França se omitiu em termos do apoio ao desarmamento. A minha pergunta é que, desde a única utilização militar da bomba atômica, que foi na Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países detentores de armas nucleares tiveram em muitos conflitos e perderam, por exemplo, os Estados Unidos no Vietnã, a Rússia no Afeganistão, e não tiveram oportunidade de usar essas armas nucleares. E as armas nucleares se tornaram muito mais instrumentos de dissuasão, né, dentro da deterrente. E, hoje em dia, para países menores, tipo Coreia do Sul, ao possuir uma arma nuclear, se torna realmente até uma ameaça para os próprios países maiores, na medida que torna mais difícil qualquer intervenção. Então, hoje, o que prevalece é o domínio tecnológico de armas convencionais que acaba sendo utilizados por esses países mais poderosos. A minha pergunta é a seguinte: não seria por isso uma razão que, vamos dizer, o desarmamento tem voltado, né, à discussão, inclusive com a participação de alguns desses países, e se isso não refletiria, talvez, uma consciência da impossibilidade de usar armas nucleares e, talvez, a vantagem até de poder manter aqueles países que podem um dia vir a ter armas nucleares fora desse processo. Enfim, tudo isso são possibilidades. Eu reajo muito e rejeito muito a ideia de que aqueles que possuem armas nucleares são os países responsáveis. Porque, se for assim, todos devemos adquirir armas nucleares para assim nos tornarmos responsáveis, não é? Então, eu não creio que a posse de uma arma como de destruição em massa tão violenta, não é? Tão letal e tão indiscriminada nos seus efeitos, não é? Porque a arma nuclear é a mais indiscriminada e a mais cruel de todas as armas, porque ela, quando cai, ela, enfim, mata, queima, enfim, cega, né? Mulheres, crianças, homens, combatentes, velhos, todo mundo que tiver ao redor. Então, eu não creio que isso possa ser arguído como, a posse desse tipo de arma possa ser arguído como mostra de responsabilidade. E também não acho que ela não tenha sido usada. Ela foi usada, como sabemos, 2 vezes, né, com explosivo, mas foi usada várias vezes, né? A ameaça, né, do uso dela, quer dizer, portanto, o uso da arma como ameaça foi, enfim, utilizado mais recentemente agora no conflito da Ucrânia, quando o fato da Rússia possuir armas nucleares impediu ações mais diretas, né, mais graves dos países ocidentais que se julgavam que a atuação da Rússia contrariava uma série de... Não vou entrar no mérito dessas coisas, mas o fato de que a Rússia era possuidora de armas nucleares, né, impediu, né, que houvesse ações. Portanto, as armas foram usadas para ameaçar, usadas para impedir. Não foram usadas como explosivo, mas foram usadas como ameaça. E também houve recriminações na própria Ucrânia pelo fato da Ucrânia ter devolvido as armas que possuía. Se não tivéssemos devolvido, não teríamos sofrido aquilo que sofremos, né, com o que eles chamaram, também não quero entrar no mérito, chamaram de agressão russa. Então, eu acho isso, quer dizer, eu não creio que haja justificativa, né, nem do ponto de vista moral e tampouco do ponto de vista bélico, porque se houver o uso de uma arma nuclear num conflito entre um país possuidor e um não possuidor, né, as consequências morais desse uso, enfim, o que se pode arguir moralmente contra esse uso, realmente é avassalador, né? E se houver um conflito
com armas nucleares entre países possuidores, aí Deus nos livre, salve-se quem puder, nós próprios também não nucleares e afastados da zona de conflitos, provavelmente, graças a Deus, né, nós próprios sofreremos todas as consequências, né, não precisa nem falar em inverno nuclear e outras coisas, né, que podem nos afetar. Mas que eu não acho que possa haver qualquer justificativa para a posse desse tipo de arma. O presidente Obama, em 2009, né, em Praga, fez aquela famosa declaração, né, em que dizia que o país dele se empenhava, né, para que vivêssemos, ele colocou, em um mundo livre de armas nucleares. Eu não quero botar em dúvida, longe de mim, a sinceridade, a dedicação do presidente Obama à paz mundial e etc. Me parece uma pessoa, né, que tem uma série de qualidades. Mas um mundo livre de armas nucleares não é exatamente desarmamento nuclear. É talvez a consequência do desarmamento nuclear. E ele teve o cuidado de dizer que não ocorreria, né, no tempo de vida dele, né? Então, fez também essa ressalva. E tratou, em seguida, logo em seguida, como consequência dessa declaração, ele tratou de mobilizar, né, países. Quando os Estados Unidos eram, no outubro ou novembro de 2008, quando os Estados Unidos exerciam a presidência mensal do Conselho de Segurança, organizou uma sessão do Conselho de Segurança, a qual vieram o chefe de Estado, ele próprio presidiu, o próprio Obama presidiu, e deu origem a essa série de conferências. Hoje estamos na quarta, a quarta vai ser em março, abril do ano que vem, né, sobre segurança nuclear, mas sempre voltada para a possibilidade de uso por terroristas, que é, naturalmente, uma ameaça gravíssima, não quero negar, obviamente é uma ameaça gravíssima, mas também não é desarmamento nuclear. Esta es una pregunta para toda la mesa. Se habló de cooperación técnica, se habló del futuro de los próximos 25 años en la relación de Brasil y Argentina en el plano nuclear. Simetrías, asimetrías, el ejemplo que mencionaron esta mañana de COVEN, la continuidad del Comité de Política Nuclear. Y sin embargo, cuando uno hace una mirada retrospectiva, ve que en materia de cooperación e integración en tecnología nuclear no fuimos tan positivos o tan constructivos como hemos sido con un ejemplo como ABAC, ¿no? En un área sensible, de repente hubo una voluntad política que permitió generar y permite constatar hoy que esa vocación política sigue existiendo a favor de un sistema como ABAC. No pasa lo mismo en la cooperación técnica. No parece pasar plenamente lo mismo en que Brasil y Argentina tengan una política nuclear consolidada, un diálogo permanente, cotidiano, etc. La pregunta para la mesa en ese sentido, dado que parecería, ¿no?, que a mayor cooperación, mayor confianza, mayor transparencia, y nos alejamos de lo no declarado y tal, sino que nos acercamos a un lugar realmente mucho más interesante de vinculación, si se comparte esta percepción, ¿qué cosas se podrían hacer de aquí para los próximos 25 años para fomentar esa integración? ¿Qué proyecto conjunto se podría hacer? ¿Por qué no se puede pensar en enriquecimiento conjunto, en un laboratorio regional conjunto, en cosas concretas que permitan avanzar en el vínculo Brasil-Argentina nuclear? ¿Y qué rol jugaría ABAC, si alguno, en ese proceso? Gracias. Estoy de acuerdo contigo, Sonia. El artículo que yo cité ahí, no tenía tiempo, por supuesto, de citarlo todo, pero hay una parte justamente que habla de esto, de la parte problemática y digamos, una de las cuestiones es la cooperación técnica, que más bien no ha sido muy intensa. Un ejemplo de eso es, comparativamente, la COVEN funciona diferente, digamos, por decirlo de alguna manera, que otras instancias que hemos citado acá. No hemos convergido en materia de reactores, bueno, en fin, hay un montón. Respecto a tu pregunta, digamos, coincido con tu diagnóstico, no tengo tan claro, y tal vez aquí lo tienen más claro, respecto a cómo resolverlo. Me parece que no es fácil. Hay que construir prácticas comunes. Hay algunos ejemplos de lo que se está haciendo, bueno, los famosos reactores gemelos, que creo que vamos a recibir buenas señales por parte de Brasil en breve, eso es una buena noticia, digamos, nada es fácil, pero me parece que ahí hay un ejemplo.
Enriquecimiento, bueno, enriquecernos juntos está bueno en términos generales, digamos. En materia nuclear es más complicado, digamos, pero me hace acordar el chiste, ¿te acordás de la década del 80 cuando Argentina anunció su enriquecimiento, que los diarios decían, la Argentina el único que se enriquece es el uranio, digamos. Pero, digamos, respecto de enriquecimiento, no sé qué responderte. Me parece que hay, digamos, para ser sincero, hay bastante más obstáculos hoy a vencer, digamos, bastante más desafíos, decimos, para ser que otra cosa. Ahora, hay ejemplos buenos, digamos, ¿no? Los reactores gemelos, digamos. Creo que hay que apostar a eso. Es un camino más difícil, sin duda. Gabriel? Perdão. Bom, são duas perguntas. Uma é a parte da cooperação técnica, né? E esse realmente é um... A gente sempre faz muitos planos e poucas realizações. Tem um outro exemplo que existe uma cooperação regular e é anterior à ABAC, no caso das paradas de abastecimento em que há troca entre a eletronuclear e a NASA. E isso é uma questão de interesse econômico evidente. Aliás, eu tive fazendo uma análise de competitividade da eletronuclear frente a outros países, né, para saber, o governo sempre cobra eficiência e quer baixar a tarifa para aumentar a eficiência, quando o resultado pode não ser bem esse. Mas, de qualquer forma, a maneira de argumentar é comparar os nossos custos com custos de países mais adiantados, e, no caso, os exemplos maiores são a França, e a França tem 70 centrais, e os Estados Unidos têm cerca de 100. É muito difícil ser competitivo, porque cada reator para mais ou menos um mês por ano. Quando você tem 100 reatores, você pode ter 10 equipes ocupadas fazendo essa parada. Os reatores argentinos não param tanto, né, porque tem abastecimento permanente, mas, de qualquer forma, são necessárias paradas, né, de manutenção. E é claro que, se houver cooperação entre os países, isso melhora o desempenho, porque você tem que ter, por causa dessas paradas, você tem que ter, são 2 paradas no Brasil, às vezes é uma só, e você tem que ter uma equipe permanente, fora os que você pode contratar, são mão de obra menos especializada, mas evidentemente que isso é um custo a mais. E nós temos todos os benefícios de cooperar. Igualmente, já teve alguma cooperação também com a fábrica de elementos pesados da Nuclep, né, de fabricar vasos de reator, vasos outras peças menores. Então, e a indústria argentina já demonstrou capacidade. Então, se você tem problemas no Brasil, que, evidentemente, a assistência argentina e vice-versa são necessários. Então, eu acho que existe aí um lado industrial que é preciso explorar mais. Quer dizer, nós temos capacidade, nós não damos a preferência que, às vezes, devemos dar aos nossos vizinhos. Mas, de qualquer forma, eu acho que a ABAC também tem um papel para jogar. E o filme foi um bom exemplo, né? O filme sobre o método ABAC cristalino é um bom exemplo de como é que você pode usar a capacidade humana e a capacidade laboratorial em benefício dos 2 países.
Isso é uma coisa que devia ser mais frequente. Aliás, os pontos aí das queixas dos benefícios que o ex-secretário, às vezes pode dizer, os secretários não, eu vou mencionar um outro ponto, é que a cooperação internacional é muito importante. Ela é importante do ponto de vista técnico e ela é importante do ponto de vista de também construir confiança. Né? Por exemplo, ter os americanos envolvidos sobre a eficácia da metodologia que era aplicada para detectar possíveis cilindros atrás dos painéis no Brasil, não é que eles foram usados diretamente, mas a tecnologia foi desenvolvida com alguma cooperação e isso foi muito útil para criar confiança, que nós realmente estávamos interessados em fazer isso, como também para obter assistência técnica. Foi igualmente importantíssimo a relação com a Euratom, que era um mecanismo, e aí foi muito... nós tivemos outros benefícios, porque era uma organização irmã, vamos dizer assim. Inclusive, no tratamento com a agência, a gente aprendeu muito com a Euratom. Mas também outros países, como Coreia, Japão, França, são países que realmente a gente pode aproveitar. E a BAC pode catalisar. Nós fizemos, por exemplo, projeto, eu acho que ainda existe, intercomparação entre laboratórios. É uma coisa importantíssima para os laboratórios. E isso é possível graças a acordo de cooperação que nós conseguimos estabelecer com outros países e organizações. Então, eu acho isso um ponto da máxima importância, como seria importante também colaborar sobre técnicas de salvaguarda de modo geral. É claro que também nos querem vender, e isso aconteceu comigo, no meu tempo, né? Eles nos querem vender as técnicas também de inteligência, entre aspas, né? Que não nos interessa. Mas eu acho que os secretários da BAC e o corpo técnico estão capacitados para saber o que é conveniente ou não. E tem a assistência da comissão, né? Então, eu acho que é muito importante, e a BAC pode ser, quer dizer, para resolver problemas, a BAC revelou uma capacidade enorme. Quer dizer, nós podemos usar e motivarmos laboratórios. Laboratórios que estavam isolados poderem participar de cooperações internacionais. E até romper, porque, por exemplo, havia restrições de fornecer padrões. Né? Até para romper essas restrições, a interveniência da BAC foi importante. Então, eu acho que a BAC pode ter um papel, embora secundário, incentivar a cooperação. Quer dizer, usar os instrumentos dos dois países para fazer uma cooperação técnica e científica de bom tamanho. E eu acho que é um outro benefício que não é muito realçado, é que os inspetores, ao fazerem inspeções, eles se conhecem. E como muitos, quer dizer, normalmente a BAC designa inspetor que entende do assunto, acaba havendo uma troca de informações que é muito útil e eventualmente cooperação informal. Então, a BAC é um instrumento importante, mas eu gostaria de ter uma outra agência, ou a própria BAC, promovendo ativamente esse tipo de interação. ¿Puedo agregar algo, Aníbal? Una cosita, Sonia, que me quedó, digamos, a mí me parece que el tema más, digamos, más claro, el campo más claro de lo que planteas de la distancia es, por llamarlo genéricamente, la industria, digamos. Creo que ahí se ve claramente cómo los países un poco transitaron
path dependencies, digamos, para caminos distintos. Y eso son racionalidades que se van construyendo, que es muy difícil después transformar, digamos. Las industrias nucleares en Argentina y en Brasil están muy acostumbradas a trabajar inward, digamos, y miran poco, digamos, es decir, el costado económico, digamos, es más complejo en ese sentido que el costado político, digamos. Las industrias nucleares son un poco inward, tanto en Argentina como en Brasil. De hecho, Argentina coopera más con otros países de la región que con Brasil, digamos, ¿no? Me parece que eso, y es complicado cambiar esas dependencias de la trayectoria, digamos, esas racionalidades hacia la cooperación. Entonces voy a hacer dos preguntas que me parece que están campeando en esta discusión de el futuro de la ABAC. Y voy a tratar de enfocarme en el área de la no proliferación, sin dejar de tener en cuenta todo el muy buen recordatorio que nos hizo el embajador Duarte en la parte final de su presentación respecto de ese gran tema que es la interacción entre la no proliferación y el desarme. Pero voy a tratar de enfocar en la no proliferación y ABAC en ella. Para mí una cosa es confidence building, construir confianza, y otra cosa es confidence expressing, si es que tal cosa existe, expresar confianza. Al comienzo de su presentación, Gadano dijo algo así como que, bueno, los dos países habíamos salido de la competencia a la colaboración y ABAC era más consecuencia de eso que causa, y yo estoy perfectamente de acuerdo con eso, porque ABAC, desde mi perspectiva, es una expresión de confianza existente y un mecanismo de esa confianza existente, más que confidence building. Y me parece que el modo en que nosotros presentamos como países y la propia agencia ese mensaje al mundo, a los terceros, es clave. Y creo que tenemos que seguir por el lado de la expresión de confianza, más allá de que si esto probablemente sea un buen modo de construir confianza respecto de otros hacia nosotros. Entonces, eso, me parece que si nosotros seguimos por el carril de la expresión de confianza, vamos naturalmente a hacer esas cosas que hacen que la ABAC sea cada vez más fuerte, técnicamente sólida, con una interacción adecuada con el OIE, etc. Esa es una de las dos preguntas, confidence building versus confidence expressing, si me permiten la expresión. Y la segunda gran pregunta es, digamos, si nosotros vemos a la ABAC como una parte del régimen internacional de no proliferación, o si nosotros vemos a la ABAC como un modo de vinculación de los dos países con el régimen internacional de no proliferación. Es fundamental la diferencia. Si cuando nosotros decimos que la ABAC es una contribución al régimen internacional de no proliferación, y personalmente yo creo que sí, que es una gran contribución al régimen, y decimos que puede ser modelo para otras regiones, bueno, nos estamos plantando en esa tesitura. Esto es una parte legítima de ese complejo régimen internacional de no proliferación. Ahora, si nos plantamos en la tesitura de esto es para matizar el régimen internacional de no proliferación, ahí, digamos, dejando de lado la tesitura política que hay atrás, nos ponemos en otro lugar y el modo de vinculación con el mundo se puede hacer un poquito más complicado. Y acá claramente el ejemplo ya varias veces mencionado del NSG, qué fue exactamente lo que dijo el NSG, si es un sucedáneo o no del protocolo adicional, etc. O la cuestión, si entendí bien lo que el doctor Feu dijo, de pensar si la ABAC tiene que entrar en el tema de lo no declarado, bueno, eso nos mete en el área de la ABAC como una parte del régimen de no proliferación. Y finalmente, esto sí es casi una pregunta, con respecto al modelo Barcelona, que me encantó, muy buen ejemplo, quiero recordar que, digamos, cuando los dos países lanzaron este proceso que termina en ABAC, y del cual hemos hablado todo el día de hoy, también lanzaron un proceso relacionado con Tlatelolco. Y ahí la idea de los países era que por el lado de OPANAL no se generara un régimen adicional
de control, de verificación, sino que ahí se descansara en el del OIEA. Digo, hay que tener presente este antecedente porque es fuerte políticamente, muy razonable, creo yo, desde el punto de vista político y técnico, pero no sé cómo va a jugar eso con esta eventual idea de la expansión de la VAC a terceros países o que tenga más scope y demás. O sea, perdón por haber hablado tanto sin hacer ninguna pregunta, pero bueno, tal vez dispare algún comentario. A respeito da visão de futuro da BAC, né, dos próximos 25 ou 50 anos, e tem a ver com o que o Carlos Feu falou sobre também o Barcelona, Neymar, Messi, né, jogador argentino, e um pouco que o embaixador também falou, a respeito de uma possibilidade de cooperação a partir da BAC com outros países do Mercosul ou da América do Sul, numa visão um pouco maior da América Latina ou algo assim, no sentido de construir mais credibilidade, mais visibilidade, mais legitimidade regional e internacional para a BAC. Ou seja, é claro que Brasil e Argentina estão em patamares diferentes de outros países na questão nuclear, mas em que medida uma possibilidade de cooperação com esses outros países, né, seria algo para o futuro, a partir da BAC, ou não necessariamente a partir da BAC, mas seria talvez um ponto de partida importante, estender essa cooperação para países vizinhos, ou um pouco mais, no sentido mesmo de dar mais credibilidade para fora da América Latina, para fora da América, né? E também internamente, regionalmente. Talvez até o professor Odilon também pudesse ajudar a responder isso aí. Essa questão de extensão da BAC não é um problema fácil, não. Porque a BAC eu acho que funciona bem, que são dois países mais ou menos iguais. Por isso que eu falei também, se o desbalanceamento aumentar muito, é uma ameaça para a BAC. Quer dizer, se você tiver um país aqui, um Japão e o Brasil, é difícil, né, de ter uma instituição como nós temos aqui. Então, a entrada de outros países nunca poderia ser no mesmo status. De repente me apareceu aqui uma ideia de que, relacionado com o que nós conversamos na hora do almoço, quem sabe que às vezes você precisa ter um inspetor permanente que fosse isento e que pudesse estar no local. Talvez fosse o caso de chamar o Soares para ser inspetor, mas desde que ele não mordesse ninguém, né? Mas, quer dizer, se você tem um inspetor uruguaio, talvez seja... Quer dizer, não é inadmissível, você pode ter um cara de boa técnica, um cubano, né? Quer dizer, talvez a gente tenha que ser mais criativo nisso. De qualquer forma, eu acho que a BAC tem esses dois papéis. Eu não desprezo o papel dela criar confiança, não. Eu participei do grupo que avaliou o programa nuclear, aliás, de mais de um, mas um que eu estava como representante mesmo. O grupo acontecia sob a supervisão do Conselho de Segurança e foi nos apresentado, olha, o que a Argentina está fazendo, o que nós temos, são as informações que nós temos no nosso serviço de informação. Então, por isso, nós precisamos fazer isso. Então, saber o que realmente estava sendo feito, porque quem atuava na área de cooperação, na área científica, tinha alguma ideia. Mas nós não sabíamos de tudo, nem do que acontecia no Brasil. A gente tinha informações, mas não sabia. E talvez tenha coisas que nós nunca vamos saber. Por exemplo, para ser concreto, eu não sei o que estava sendo feito no buraco de cachimbo, né? De quem teve a brilhante ideia de fazer um negócio. Tem gente que acha até que era uma provocação, né? Eu nunca soube e provavelmente nunca vou saber. Então,
Quer dizer, nós estamos num país democrático, eu acho que essa é a nossa maior garantia. Também não vejo a ABAC funcionando em países autocráticos, porque aí é muito difícil, né? Então, a democracia é um pressuposto também da ABAC. Agora, estender a ABAC tem que ser feito com cuidado. Quer dizer, eu não vou trazer para a comissão da ABAC uma representação igualitária, né? E eu não vou ter uma participação igualitária no corpo técnico. Mas eu acho que é possível. E aí entra no aspecto de criar confiança, né? Você tem um aspecto, quer dizer, de criar e não de mostrar confiança, né? Quer dizer, tem uma outra pergunta que eu gostaria de... Posso fazer mais uma pergunta que saiu também por aí. Por que a ABAC é pouco divulgada? É pouco? Divulgada. Eu acho que tem um problema que, às vezes, os nossos governos querem realmente esconder a ABAC. Às vezes, eles estão muito orgulhosos. Quando falam bem da ABAC, eles são muito orgulhosos de mostrar a ABAC. Mas, às vezes, também querem esconder. Não, os países é que fizeram. Tá. Eles gostam muito quando a ABAC enaltece os países. Quando a ABAC aparece sozinha, cria um certo conflito. Cria conflito com a autoridade nacional, porque, afinal, a cooperação foi nós que fizemos, nós é que temos laboratórios, etc. E, às vezes, cria conflito com as chancelarias. Quer dizer, a ABAC não é um ente independente, é independente, mas não nós é que fazemos tudo. Então, tem essa dificuldade. Quer dizer, você não quer criar uma organização que seja rival das organizações representativas do Brasil. Sim. E eu acho que a ABAC também tem um papel de não querer aparecer tanto assim. Mas eu acho que é um defeito nós não sermos... Quer dizer, o Brasil e a Argentina não saberem o que nós temos. Nós somos mais conhecidos lá fora, às vezes, do que no próprio país. E isso faz falta. E faz falta também em relação aos nossos vizinhos. Quer dizer, então, alguma maneira da ABAC ser mais presente nos nossos vizinhos aumenta a confiança. E tem outro ponto que eu acho que foi levantado aqui. Se outros países vão ter atividades nucleares importantes, é preferível que elas estejam dentro da ABAC do que fora. Depois, é preferível tê-los com antecedência dentro da ABAC, pelo menos com alguma relação com a ABAC, porque depois deles se engajarem em alguma coisa... vamos citar aí um caso para ter liberdade aqui de não secretário, né? Vamos supor que a Venezuela se interesse por uma atividade nuclear que é perfeitamente legítima, eles têm capacidade técnica, é um país de riqueza parecida com a nossa, né? É melhor ter eles de fora ou ter alguma participação deles? Então, essa é uma realidade que está dentro do cenário que apareceu. Obrigado. Sí, vuelvo a lo que dijo Gabriel hace un siglo. Digamos, bueno, me parece un buen tema esto de la confidence building versus la confidence, ¿cómo dijiste? Expressing. De todas maneras, digamos, contradiciéndome a mí mismo, no, al contrario, digamos, creo que, si me permitís pensar también como politólogo, las instituciones una vez que existen. Y por lo tanto son consecuencia, pero ejercen algo, digamos. Es decir, la discusión sobre el protocolo adicional en Argentina y en Brasil o entre los dos no es la misma con ABAC o sin ABAC. La ABAC es un factor más que hace que los países quieran cooperar, porque es un costo más un costo más de la no cooperación, hace la no cooperación más costosa, ¿no? Coincidiendo contigo, digamos, se me ocurrió plantear eso. Y respecto de la ampliación de la ABAC, bueno, yo coincido, digamos, me parece que en la medida en que hay dos problemas, yo veo dos problemas. O sea, por supuesto a todo el mundo le gusta ampliar, ¿no? Nosotros compartimos muchos otros espacios, pero hay otro que es, bueno, justamente el foro de
de reguladores que crece y que crece complicadamente, pero crece. Pero ahí no están estas limitaciones que planteo, digamos, que son las siguientes. Por un lado, Brasil y Argentina en la ABAC, además de que son simétricos, vuelvo a lo que dije antes, han construido, hace mucho que están adentro de la ABAC, que han construido lenguajes comunes, prácticas comunes, sobreentendidos. No es sencillo entrar un tercero a ese matrimonio, digamos, ¿no? Creo que eso es un problema, o sea, me parece. Y el segundo, más objetivo, tiene que ver con lo que planteé antes de las simetrías. Digamos, los países de la región, salvo México, pero México me parece que es un capítulo aparte, que tienen muy poco desarrollo nuclear. Entonces, alguna vez, hablando de esto con un militar brasilero vinculado con el sector nuclear, cuyo nombre no daré, me dio una imagen interesante que es como invitar a alguien a un asado, ¿no? Y vos pones la carne, el carbón, el asador, haces el fuego, pones la mesa y el otro se come el asado, digamos. Es decir, yo invito a un país a que lo digo crudamente porque es lo que se habla después, a que me haga salvaguardias, me ponga inspectores, me monitoree y mucho no tiene. Y además de eso, entonces, puede tener una integración con el resto del mundo que quizás... Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente cuando uno habla de la ampliación? Dice, estaría bueno, hace todo este razonamiento y dice, bueno, dejémoslo para dentro de 10 años, digamos. ¿Por qué pasa eso? Son mayores los incentivos a no hacerlo que hacerlo. Me parece, describo lo que he visto en estos años y en parte también opino como parte del sistema, digamos, ¿no? Eu também tenho, de certa forma, pouco da liberdade, na medida que eu deixei de ser diretor da CNEM, né? E já apresentei meu pedido de aposentadoria ontem. Então, posso falar de um tema que tem voltado volta e meia, que é a questão da divulgação da BAC e de restrições possíveis que podem ter o país em relação à BAC, à imagem da BAC. Eu discordo. Eu acho que, pelo menos para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a divulgação da BAC é algo bastante importante. Eu diria o seguinte, algumas restrições os países têm em termos de algumas iniciativas. Por exemplo, alguns acordos que são feitos com algumas outras organizações, quando você envolve um método moderno para trabalhar com instalações, tudo bem que você vai trabalhar com uma instalação de conversão, mas não com uma instalação de enriquecimento. A mesma coisa a questão de cursos. Da mesma forma que você projetar cursos regionais de salvaguardas para inspetores, esse tipo de coisa, caímos em problemas semelhantes a esse que Gadano colocou agora. Os outros países não têm significância em termos da área nuclear. Parece até que estamos, de alguma forma, propagando, servindo, de certa forma, como um meio de propagação de um regime de salvaguardas dentro de países que nem têm. Então, eu diria o seguinte, precisamos mudar o enfoque. Os países têm interesse realmente em que se divulgue a BAC. Isso tem sido demonstrado em inúmeros fóruns. E eu acho que é importante buscar formas de divulgar. Eu acho que não existe essa restrição, não existe ciúmes, pelo menos da parte da CNEM, eu acredito que também da RN também não existe esse tipo de ciúmes. Posso dizer isso, que participei 6 anos da área internacional e mais 4 como diretor responsável da diretoria responsável por salvaguarda. Então, gostaria de deixar bem claro isso, com a liberdade que eu tenho agora de não ser mais diretor, de dizer exatamente isso. A ABAC é extremamente importante, a CNEM considera extremamente importante, e é extremamente importante que divulguemos, sim. Agora, é importante também que a forma de atuação e de divulgação seja feita com certo cuidado, para, de repente, isso não vir contra os interesses dos próprios países. Yo diría algo más sobre eso. Perdón, Aníbal, estamos Adelante, volviéndote loco. Está más que interesante. Yo no tengo esas libertades, obviamente, que tiene Iván. Soy miembro alterno de la comisión y en este momento estoy a cargo, con lo cual, digamos, tengo un lugar y por lo tanto tengo la limitación la misma que tienen los secretarios. De todas maneras, me tomo la libertad de decir 2 cosas. Primero, coincido plenamente con Iván. Yo creo que la BAC hace muchas cosas y los países no hacen nada para impedírselo, más allá de las típicas reuniones de comisión, de cuánto se gasta, lógicas, digamos, ¿no? Pero en general
La BAC hace muchas tareas de difusión, de hecho invierte bastantes recursos en eso, los países no tienen ningún problema con eso, está presente en muchos foros y me parece que más no podría ser hecho teniendo en cuenta que la BAC es una agencia técnica de contabilidad y control, digamos. Me parece que yo no vería que los países ven problemático que la BAC, al contrario, los países facturan eso, como decimos en Argentina, digamos, ¿no? Yo no coincido con ese diagnóstico, creo que los países en general... digamos, puede aparecer a veces más como administradores de ABAC o como, digamos, pero tiene más que ver con la lógica, no como administradores, sino como los que ponemos los recursos, bueno, balanceemos, pero eso pasa también con otros gastos de la ABAC, es una discusión lógica, digamos, entre quien ejecuta, es decir, al contrario, me parece que la ABAC está muy presente y los países no lo ven mal, yo diría, en general les conviene, digamos, la ABAC está presente en la conferencia general, está presente en el TNP, está presente en eventos nucleares en los que muestra lo que hace, difunde. Creo que no coincidiría, digamos, con ese diagnóstico. Me parece que eso funciona bastante bien, digamos. Deixa eu só complementar. Eu acho que a divulgação externa da BAC é muito boa. Sim. O que eu acho que ela é pouco conhecida internamente. E talvez por falta de interesse, né? Porque ela é dirigida mais para fora. Mas que os próprios técnicos não conheçam a natureza da BAC é uma falta de informação. E eu acho que os 25 anos podem ser uma boa ocasião para fazer isso. Eu acho que assim, não existe nenhuma dúvida de que os países faturam com a BAC e a BAC é muito bem recebida. Inclusive, eu acho que houve um progresso enorme, a BAC é cada vez mais convidada para coisas da agência, agora está presente nas juntas, né? Coisa que no meu tempo não era convidado. É um gasto a mais, né? Inclusive. A BAC tem participado aí de vários eventos internacionais na presença dos seus técnicos e secretários. Eu acho que nesse ponto não vejo dificuldade nenhuma. É que dentro do país é uma instituição importante, inclusive para mostrar que não existe razão até em relação à Argentina. Eu acho que é importante que os brasileiros conheçam melhor, é importante que os argentinos conheçam melhor a BAC. Isso que eu acho que é o ponto mais falho. Em termos de divulgação internacional, eu acho que a BAC está bem servida. A parte de cooperação, acho que podia ser maior. Mas a BAC nunca é o objeto da cooperação. A BAC, a grande utilidade dela é quando ela pode ser intermediária. Eu acho que o programa de intercomparação é uma das coisas melhores que a BAC já fez. Você melhora a qualidade dos laboratórios, cria o interesse. Então, não tem nenhuma dificuldade com a autoridade nacional. A BAC falar sobre a posição do Brasil e da Argentina contra não proliferação, isso é uma outra coisa. Isso daí ultrapassa eu acho que mesmo, por exemplo, nessa questão de expansão da BAC, possível coisa, não é muito bom os secretários estarem falando disso, porque eles obedecem instruções da comissão. É aí que entra o papel do ex-secretário, às vezes, de falar. Mas eu acho que os países eles estão orgulhosos da BAC, né? Estão orgulhosos. Agora, é um fato que a BAC é pouco conhecida, mesmo no governo. Quem sabe as nossas dificuldades, às vezes, de obter dinheiro é porque o cara lá do planejamento que decide, mal ouve falar da BAC. Então, eu acho que na parte de... É uma coisa boa, divulgar não custa tanto, embora boa notícia não seja notícia, mas aproveitar os 25 anos da BAC para
para mostrar o que tem sido feito, é muito bom. Eu acho que tem outro motivo também, e aí talvez meio estratégico. Será que interessa ter outras organizações parecidas com a BAC? Por exemplo, na cooperação técnica, aí tem mais conflitos explícitos com o organismo promotor de tecnologia. Mas ter 2 ou 3 pessoas cuidando permanentemente de incentivar a cooperação podia ser muito bom. Esteja dentro da BAC, eu não sei se é a melhor solução, embora talvez fosse mais prático. Mas ter alguma coisa promovendo essa cooperação seria muito bom. Eu acho que pode ser o comitê mais bem estruturado, com gente permanente, mas falta a cooperação, o dinamismo, e nisso tem gente que se queixa que antes a cooperação era uma maneira de criar confiança. No momento que criou a BAC, aí deixou de haver tanta cooperação. Não sei se essa impressão é verdadeira. Eu acho que não. Mas ela deixou de ser tão importante. Então, alguma coisa promovendo a cooperação. Outro ponto, nós não institucionalizamos nada no Mercosul. Acho que isso é uma coisa proposital. Não se quis criar burocracia como na Europa, mas alguma burocracia precisa. Quer dizer, não é possível que tenha o Mercosul que não tenha uma sede, não tenha uma organização permanente. Isso daí não... Quer dizer, uma das grandes coisas na BAC é que as pessoas pensam como a BAC o tempo todo. Quer dizer, não é... Eu já participei de comitês internacionais, eu pensava, poxa, o que nós tínhamos prometido? Tem uma reunião daqui a dois meses. Dá uma olhada o que tem que fazer. Aí, depois, na véspera, olhava o que tinha sido feito. Quer dizer, um comitê que funciona assim não estabelece a cooperação. E a BAC é um exemplo. Nós estamos 25 anos, eu estava fazendo as contas de quantos... Nós temos 10 oficiais na BAC, né, contando os secretários. Eu sei que tem 8 oficiais, mais 2 que fazem tarefa. Nós temos um oficial administrativo, e está igualzinho quando eu saí. Né? Temos um auxiliar técnico, né? 2 pessoas encarregando da manutenção, limpeza, aí mais a portaria, cuidando da recepção, telefonista, mais uma pessoa cuidando da contabilidade. Quer dizer, é uma instituição de organizar quantas inspeções aí? Quantas? 30, 40 inspeções por ano. Quer dizer, mandando amostras para fora. Temos toda uma rede de laboratório, temos treinamento de pessoas. Então, realmente, ter uma instituição dessa é muito barato. Né? Com 10 oficiais e os outros, quer dizer, você vê a proporção também. Né? Toda organização tende a ter uma parte administrativa quase igual. Quer dizer, nós temos realmente uma coisa enxuta na BAC. Mérito, talvez, dos governos que não burocratizaram muito o controle. Né? E, pelo que eu sei, sem abusos, ou pelo menos grandes abusos. Eu acho que a BAC, como um sistema, valia a pena ser replicado, quer dizer, para outras coisas. Tomando-se os mesmos cuidados, que seja uma coisa que mantenha o seu caráter técnico e com uma limitação de pessoas. Julián, ¿querés comentar algo? Y paso 10 segundos, perdón. Quiero ser más explícito sobre un tema. Me parece que hay una diferencia enorme entre la independencia técnica de la BAC, que debe ser, digamos,
debemos ser muy claros en eso. La BAC tiene que ser independiente y esto no es una declaración, es una cosa que uno tiene que ejercer todos los días. Los países no tienen que tentarse a tocar esto. La BAC tiene que ser independiente como agencia, ¿sí? Cuyo objetivo es la contabilidad, el control, las salvaguardias. Y creo que esto es una declaración, pero en la práctica todos los días los países tienen que hacer esfuerzos para esto, ¿sí? Eso es un tema. Y el otro tema es la cuestión política. Es decir, las instituciones son producto de decisiones políticas. La BAC no es independiente políticamente de los estados que la crearon. La BAC no es un estado, con lo cual la BAC es una agencia. Los estados no marcan agenda, o sea, no se nos ocurre, y yo sé que estamos todos de acuerdo en esto que estoy diciendo, a la BAC no se le podía ocurrir decir, bueno, ahora vamos a poner en agenda el tema desarme porque nos parece muy importante, o el tema protocolo adicional, digamos, eso no puede ocurrir, digamos, porque son los estados los que marcan agenda. Me parece que uno tiene que tener claro eso, no tentarse hacia un lado o hacia el otro, y en ese sentido las cosas funcionan. Es decir, tampoco hay que ser ingenuo. El Organismo Internacional de Energía Atómica también es el producto de una decisión política, y las decisiones que toma también son, y la Junta de Gobernadores funciona con criterio político. Y me parece que si tenemos clara la distancia entre una cosa y la otra, que es, digamos, entiendo que muy clara, me parece que ahí estamos bien, ¿no? A observação que eu gostaria de fazer é que existe, por exemplo, organismo que seria a COBEM, que seria para a cooperação técnica. Como o Isaac mesmo colocou, infelizmente nem todos os projetos que poderiam sair foi dado continuidade, seja quais forem os motivos. Talvez devêssemos dar mais atenção a esse mecanismo, né? Por outro lado, na área de reguladores, eu chamo a atenção para o Fórum Ibero-Americano, que é mais amplo, né? E do qual tem saído projetos bastante úteis para os países que estão envolvidos. Eu cito, por exemplo, os stress tests que foram feitos entre os pares, participação da Argentina, Espanha e México e Brasil, fazendo, vamos dizer, a verificação do stress test nos outros países. Isso deu uma credibilidade, inclusive internacional, para o fórum, né? E outros projetos dentro do fórum que, tecnicamente, têm sido projetos extremamente úteis para todos os países envolvidos. O fórum é mais limitado, envolve relativamente poucos países e, basicamente, dentro da parte de regulação. Eu acredito que, se conseguisse transformar, vamos dizer, dar a mesma ênfase que a gente tem dado para o fórum, para a COBEM, talvez a gente conseguisse ter resultados mais concretos na área de tecnologia, na área técnica. Indudablemente, en el mundo existe una cantidad de armas desplegadas significativa, capaces de destruir básicamente el planeta. Indudablemente hay muchos otros países, la mayoría no poseedores de armas nucleares. Cuando yo era joven y me deslumbré, me fasciné por la energía nuclear y el efecto Cherenkov, la energía nuclear me resultó algo muy atractivo. Luego se pudo lograr el desarme de Sudáfrica. En estos momentos la presión internacional logra poner algunos límites a los desarrollos tecnológicos de Irán, pero no logra avanzar sobre el desarme de Corea del Norte. No tuvo éxito la política del TNP sobre Israel, Pakistán y la India. Y en estos momentos yo me ilusiono con la Humanitarian Initiative como mecanismo que permita de alguna manera aislar a los países poseedores y forzar su desarme. ¿Usted cómo ve, en función de su experiencia, la perspectiva de este tipo de iniciativas como la Humanitarian Initiative? Y en ese sentido, ¿cuál piensa debiera ser el rol de los países latinoamericanos? Eu acho, e disse na minha exposição, que não se deve aislar, né, os países possuidores. Se isso for feito, é uma receita, na minha opinião, muito clara para o fracasso de qualquer iniciativa de desarmamento nuclear. Eu também acho que não se deve confundir, e tem sido muito confundido, desarmamento com não proliferação. Não proliferação é uma coisa, né? É não armamento.
é que não haja armas onde elas já não existem. Isso é não proliferação. Desarmamento é outra coisa completamente diferente, né? É eliminar as armas que já existem. Então é preciso muito cuidado para não confundir. E frequentemente, não apenas países interessados confundem, como a própria opinião pública confunde. Mas, enfim, eu acho que a parte principal da sua pergunta é como fazer isso, de que forma se poderia atrair, né, os países nucleares. Uma forma, naturalmente, é não isolar, né? Não isolar. Quando eu falo o que eu digo aqui, né, eu não digo isso aos países nucleares, quando eu tinha que dizer. Agora, hoje não, hoje eu sou um franco-atirador, hoje eu sou um particular. Eu não falo em nome do governo, não falo em nome das Nações Unidas, eu falo em meu próprio nome e não tenho nenhuma veleidade de pensar que o que eu afirmo aqui vai mudar, né, o pensamento dos países nucleares ou não nucleares. Mas, enfim, eu acho que é importante deixar claro para aqueles que possuem as armas que a posse de arma nuclear, a possibilidade de utilizá-las, mesmo como ameaça, não é aceitável. Aqueles que não possuem as armas não podem aceitar uma espada de Damocles, né, pendurada sobre as cabeças, com uma bombinha pendurada na ponta. A espada de Damocles só fazia um furo, né, mas a espada de Damocles com uma bombinha nuclear pendurada faz um estrago muito maior. Então é preciso que eles compreendam que não é aceitável, né? De certa forma compreendem, né, afirmam, né, que desejam, num futuro muito longínquo, muito nebuloso, né, desfazer-se das armas, afirmam que não há condições para fazer e têm afirmado isso durante anos. Então é preciso dizer a esses países, né, com clareza, que eles têm uma responsabilidade muito grande, porque, enfim, é o futuro da espécie, é o futuro do planeta, é o futuro da raça humana. Então é preciso que eles tenham consciência, e é preciso dizer. Não se pode pensar que simplesmente aceitando mecanismos de prevenção de que elas não venham a existir onde já não existem, não se pode imaginar que isso seja suficiente. É preciso dizer, eu aceito os mecanismos, eu não me dotarei das armas, é preciso que você se desfaça delas e que você me dê suficiente confiança de que pretende efetivamente desfazer-se delas. Mas eu acho que isolar é um erro no qual não devemos cair. Marco? Eu gostaria de fazer 3 comentários. O primeiro sobre o comentário do Gabriel. Eu acho que claramente o sistema bilateral é, em parte, elemento integrante do sistema, do regime de não proliferação. Porque o acordo bilateral tem muito claras as metas de não proliferação. Detectar o desvio de material nuclear, etc, etc. Sem a interveniência da agência internacional. A agência internacional não tem nada a ver com o acordo bilateral. Tanto que, se acabar o acordo quadripartite, não acaba o acordo bilateral. E se acabar o acordo bilateral, acaba o acordo quadripartite. Então, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é sobre os países, adicionar países à ABAC. Eu, sinceramente, não vejo porquê, em termos de aumentar a segurança regional, porque, na verdade, o fato do Brasil e a Argentina, queira ou não queira, são os 2 países mais desenvolvidos na área nuclear, terem feito esse acordo já estabeleceu segurança em toda a região. E isso foi o principal elemento para a entrada em vigor do Tratado de Tlatelolco. E o terceiro comentário sobre a questão da divulgação da ABAC, sinceramente, eu não vejo essa necessidade de que a ABAC se torne pública. Obviamente, era conhecida no exterior nos meios que tem a ver com não proliferação e salvaguardas, como aqui no Brasil e na Argentina. Até paradoxal, o melhor modo de divulgar a ABAC é quando tem problema, né? Eu me lembro que a última vez que saiu a ABAC nas manchetes é em 2002, quando saiu na imprensa que a agência não estava conseguindo fazer salvaguardas na planta de enriquecimento de Resende.
Então é paradoxal, quer dizer, é só a BAC detectar um desvio de material nuclear em qualquer instalação que ela vai ficar super conhecida. Mas isso, então, o paradoxo é esse. Eu acho que o fato de não ter esses problemas é muito positivo. Né? Trabalhar em low profile. É a mesma coisa a agência. A agência ficou mais conhecida internacionalmente quando? No acidente de Chernobyl, o programa clandestino do Iraque, Fukushima. Antigamente ninguém sabia o que era a Agência Internacional de Energia Atômica. Então eu acho que eu não vejo essa grande necessidade dessa divulgação. Tá? Eu não queria ser o último, desculpa, eu já estava esperando algum tempo. No hay más tiempo. Bueno, agradecemos en nombre de ABAC a los tres palestrantes, muchísimas gracias, muy interesante la charla y agradezco todas las preguntas, la verdad que nos alcanzó el tiempo poco. Y se invita a los secretarios, ahora creo que van a las palabras finales, ¿no?